comigo fortíssimo aqui esta noite, que tem coisas difíceis para acontecer, que assim como Noé avisava para aquele povo que tinha algo para acontecer e o povo não acreditava, assim a igreja de hoje está avisando, porque os sinais estão mostrando. Amém, querido? Você está ligado? Você está ligado? Olha o que o Senhor falou conosco hoje aqui, que é para a gente colocar nos nossos pedidos de oração questões espirituais. Por que ele falou isso? Porque as coisas materiais vão ficar. Então o Senhor nos orientou essa noite a pedir coisas espirituais, a pedir ao Espírito Santo. Que louvor lindo do irmão Feliciano, pedir o Espírito Santo para encher a igreja, para sustentar a igreja. E eu ouvi aqui o Senhor falando comigo, que mesmo que os meus problemas não estejam sendo solucionados, que mesmo que a luta esteja grande, o Senhor falou comigo aqui, ó, eu não estou morto. O Senhor falou comigo aqui, eu não estou morto. Eu creio que o meu Redentor vive, porque Ele falou comigo essa noite que nós temos a flor gloriosa que é Jesus de Nazaré. O principal, nós já temos em nossas mãos. Nós temos. E olha o que Ele falou aqui também esta noite. Ele falou assim, ó, guarda o contato. Esse é o segredo. Guarda o contato. Guarda o contato. Esse é o segredo, essa é a chave. Porque ele falou assim essa noite, ó, a perseguição não parou a igreja e não vai parar a igreja. O inferno não vai prevalecer na sua vida e nem na minha. E ele ainda falou assim, ó, eu sou teu pastor. Oh, glória a Deus. Ele falou que é o teu pastor e ele falou que é o meu pastor. Então o Senhor, Ele já falou. A Bíblia diz assim, muitas vezes ela diz assim, ó, eis que o Espírito fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Então nós não temos desculpa, porque Ele está falando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, que tem como tema a Trindade e o plano de salvação. Eu achei muito interessante que o presbítero Luiz, ele falou diversas vezes que para a gente manter o contato é para a gente orar, é para a gente ler a palavra, é para a gente jejuar. Não foi isso que ele falou várias vezes? A gente precisa vir para a igreja. Tudo isso a gente sabe, não é mesmo? Não tem segredo, não tem outro meio. Tem gente que fica querendo inventar coisas, mas não precisa inventar nada. O segredo é orar. O segredo é ler a palavra. O segredo é jejuar. O segredo é buscar a face do Senhor. O segredo é vir à igreja. Querido, culto, não podemos faltar culto. Não existe isso. Não existe isso. Eu estava no Rio de Janeiro e talvez eu teria que voltar só amanhã, porque meu filho trabalha viajando e quase que eu tinha que voltar só amanhã. E eu já estava angustiada, porque culto não pode faltar não. Aqui é o nosso alimento, aqui é o nosso sustento. Nós temos que orar em casa? Temos que orar em casa, amém? Mas aqui vem maná fresquinho do altar de Deus. Aleluia, bom glória. Então hoje eu quero falar sobre a Trindade Santa. O irmão Luiz falou sobre o que nós precisamos fazer na nossa vida espiritual, né? Ele falou de oração, de leitura da palavra, de igreja, ele falou tudo isso. Agora eu vou abordar uma outra questão que vai mexer com a sua estrutura espiritual, assim eu creio. Porque nós iremos falar sobre o poder que a Trindade Santa tem
de nos salvar. Antes disso, eu gostaria de fazer uma oração. Eu sei que já foi orado, mas eu gostaria de fazer uma nova oração. Feche os teus olhos e eu gostaria que você estivesse orando especificamente sobre a palavra, para que essa palavra venha encontrar terra fértil no teu coração e você saia daqui fortalecido no poder de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu sei que aqui tem pessoas que de tanta peleja na vida, de tantas coisas darem errado, eu sei que aqui tem pessoas, porque tudo é tão difícil nessa vida, começou a desanimar, começou a fraquejar na vida espiritual. As pessoas sabem que Deus tem propósito, Deus tem chamado, mas tem dia que não tem força. E eu quero orar por você, você vai orar por você, eu vou orar por mim, vocês orem por mim, porque também aqui tem pessoas que conheceram Jesus agora, estão vivendo um momento glorioso, mas há segredos na vida espiritual que precisam ser seguidos. E se não manter o contato com Cristo, isso pode acabar, esse brilho pode acabar. Então nessa pregação, nessa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai sair daqui com estrutura espiritual. Aleluia. Nada vai te abalar, porque querido, eu quero te dizer uma coisa: o nosso lar é dentro de casa que nós passamos as maiores provações, e é difícil ser crente dentro do lar, mas nós precisamos vencer. E essa palavra de hoje, você vai vencer o lar, você vai vencer as adversidades dentro do lar, porque Deus é contigo. Amém? Santo Deus, Pai da eternidade, nós estamos aqui, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pedir que o Teu Espírito Santo venha ministrar a palavra da verdade nos nossos corações, e que esta palavra, esta noite, encontre terra fértil dentro de nós, e que essa palavra venha trazer para nós firmeza, firmar os nossos pés na rocha que é Jesus de Nazaré. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos através dessa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Podemos assentar. Glória a Deus. Como eu disse para a amada igreja, eu vou trazer hoje uma palavra. Depois, se alguém quiser, pode pegar comigo, tá? Eu vou trazer hoje uma palavra que vai falar sobre trindade. Essa palavra, trindade, ela não aparece na Bíblia. Não tem essa palavra aqui. Mas tem vários versículos que vão nos dar a entender a Trindade Santa, a Santíssima Trindade. Amém? Então, mais adiante eu vou falar alguns versículos que vai nos mostrar a Trindade Santa. É muito fácil, não vai ser nada difícil, é muito fácil entender, porque nós seres humanos, nós somos criados corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos, para nos manter de pé, nós precisamos alimentar o nosso corpo, né? Não é verdade? Nós precisamos alimentar a nossa alma e nós precisamos alimentar o nosso espírito. O corpo é isso, é essa capa, é a parte material. A alma é o sentimento, as suas emoções, o ego.
você quer. Eu quero isso, eu quero aquilo. O ego nós precisamos matar, porque é no ego que está o pecado. E é por isso que na última pregação eu falei sobre renúncia. Lembram disso? Nós pregamos sobre renúncia. E a renúncia, ela está no ego. O ego é a alma. Então é a alma que faz a gente pecar. É a alma que deseja o mal. É a alma que gosta, que tem prazer no pecado. E aí o salmista, ele tem um texto que eu amo muito, o Salmo 51, vai falar do pecado de Davi. E o salmista diz assim, ó: em pecado me concebeu minha mãe. Então nós fomos gerados em pecado. É por isso que o pecado nos acompanha. Amém? Ficou fácil agora? É por isso que você é inclinado a pecar. É por isso que você é inclinado a não renunciar. É por isso que você recebe uma palavra abençoada no domingo e na segunda-feira você já está pecando de novo, porque a alma peca. E aí nós precisamos matar a alma. Então nós vamos falar mais sobre isso. E nós temos o Espírito. O Espírito é o Espírito que vai se encontrar com Deus. É o Espírito que vai para o trono da graça de Deus, e lá nós passaremos pelo tribunal de Deus, e nada vai ficar oculto aos olhos do Senhor. Então agora ficou fácil eu desenrolar a Trindade Santa, porque agora você já sabe. Para quem não sabia, já sabe que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Repara bem que acontece sempre conosco assim, ó. Pode prestar atenção se não acontece. Aquele pecado que você quer, que você não consegue resistir. Por exemplo, vou dar um pecado que todos nós temos, que é o de não orar. O teu espírito fala assim, vamos imaginar que o espírito está do lado direito e a alma está do lado esquerdo. O espírito fala assim pra gente, ó, vai orar, tá na hora de orar. A alma fala assim, que nada, não dá tempo não. Tá entendendo? Então, lá na carta aos Efésios e Gálatas, vai falar que a carne milita contra o espírito. O que é militar? Milita, tem essa palavra lá na Bíblia. Milita é briga, é exército, me lembra exército, é guerra espiritual. Então o espírito manda você fazer o certo, a alma te inclina a pecar. Então você pode pegar o seu pecado, que você vai ver que o espírito que está ligado ao Espírito de Deus, ele vai falar para você, não peca. E a alma vem, peca. Aí o espírito, não peca. A alma vem, peca. Entendeu? Aí fica essa guerra. Amém? Mas não é esse o assunto da pregação. Então deixa eu ir adiante. É forte, não é, irmão? Aleluia. É forte, não é? Meu Deus. Então, como introdução, eu quero te dizer, é muito importante que haja um equilíbrio na nossa vida. Corpo, alma e espírito. Amém? E agora, eu quero trazer como tema a Trindade, o plano de salvação. E eu vou iniciar com um texto bíblico de Gênesis, mas não precisa ficar de pé não, tá? Texto bíblico em Gênesis, e vou partir daqui desse versículo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, versículo 26. Esse é o primeiro versículo que ele vai nos dar a ideia da Trindade Santa, tá? Não existe a palavra aqui, mas ele nos transmite a ideia da Trindade Santa. E eu vou ler. Quem tiver a minha tradução, nós leremos logo em seguida. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem tem a minha tradução, leia comigo. Façamos o homem
imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui eu quero abrir um parêntese antes de entrar na mensagem. Olha para mim, por um minuto. Meu Deus, forte. Olha só. Aleluia. Façamos do homem a nossa imagem. Isso é muito forte. Aqui está dando menção à Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Você concorda comigo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas esse texto é muito forte, porque está escrito assim, ó: façamos conforme a nossa imagem. Você tem sido a imagem de Deus? Jesus é forte. Tem sido a imagem de Deus? Suas atitudes Jesus teria em seu lugar? Mulheres, cuidado com unha, cabelo, roupa, porque a Bíblia está falando que você é imagem de Deus. E aí eu me preocupo com algumas questões femininas, que o Espírito Santo é que revela a cada um. A irmã Joelma falou aqui na quarta-feira que ela não sabia usar roupa comprida, mas a igreja não mandou ela comprar, mas o Espírito revelou para ela. Amém? A roupa da mulher não pode ser indecente. Então a mulher, eu gostaria que todas que estivessem aqui depois fossem estudar as características da Jezabel. Olha para a unha dela, olha para o cabelo dela, olha para a roupa dela, e cuidado, porque nós somos imagem de um Deus. Amém? E para os homens, cuidado, porque homem quer ser valente, né? Quer ser... Cuidado, porque nós somos imagem de Deus. Cuidado como você fala, porque o homem ele tem essa necessidade de ser um valentão, de governar. E isso está dentro dele. Foi Deus que fez assim, deu o instinto de governar. Mas aí cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia está dizendo que nós somos imagem, meu Deus, aleluia, e semelhança de Deus. Será mesmo que somos? Então eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa palavra no teu coração. Sai daqui hoje com essa palavra cravada no teu coração. Eu preciso ser imagem de Deus. Olha, o mais lindo Deus fez, que é dar Jesus Cristo, porque o amor de Deus foi tão grande. Aí eu quero entrar na palavra agora. A Trindade é um plano de salvação. Nós fomos salvos por Deus, porque primeiramente Ele nos escolheu. Primeira coisa que aconteceu foi Deus nos fazer a tua imagem e a tua semelhança. E aí Deus, que é o Todo-Poderoso, nos chamou para essa glória, para viver a maravilha do Senhor. Quantos estão lá do lado de fora? Tem muitas igrejas abertas nesse exato momento, mas quantos não estão ouvindo uma palavra como essa? meu Deus, aleluia. Quantos não têm conhecimento de saber que é um escolhido de Deus? E não importa o nosso pecado, não importa o que nós somos hoje, o que importa é que Deus quer trazer quebrantamento, Deus quer trazer transformação hoje, aleluia, na nossa vida. Amém? E aí nós precisamos ver a grandeza de Deus, porque o tema é a Trindade, o plano de salvação. Qual é o plano de Deus para a nossa salvação? Nos escolher, nos chamar, é ser o soberano sobre a nossa vida, é ser o grande eu sou sobre a nossa vida. E aí, dentro do plano de salvação da Trindade Santa, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. E diz a Bíblia que Ele
Ele morreu pelos nossos pecados. Os pecados que estavam sobre nós. O castigo de Deus, de Jesus de Nazaré, que estava sobre ele, foi destruído no momento da morte de Cristo, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Agora o diabo não pode nos condenar, agora o diabo não pode nos culpar, agora o diabo não pode tacar na nossa cara, porque Jesus fez tudo novo na nossa vida. Esse é o poder da Trindade Santa na tua vida e na minha vida. Primeiro, porque Deus nos chamou, independente daquilo que nós somos. Segundo, porque Jesus Cristo se fez maldição na cruz do Calvário para morrer por nós. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Talvez aqui seja a perna manca do cristão, porque ele sabe que Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. O cristão sabe disso, mas às vezes ele não sabe que o pecado que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, Jesus já levou. E diz a Bíblia que Jesus jogou no lago de esquecimento. O diabo não pode mais nos condenar. Então, se nós pegarmos a Trindade Santa, buscarmos a Trindade Santa, orarmos a Trindade Santa, orarmos a Deus, buscarmos a Deus como esse louvor que o presbítero Luiz colocou na hora da oração. Poderoso Deus. Primeiro você precisa adorar a Deus, engrandecer a Deus, porque Ele te escolheu, porque Ele deu seu Filho unigênito para que você não pereça. E é Jesus que vai te fazer uma nova criatura. Mas o tema é a Trindade e o plano de salvação. Tem cristão que sabe que é escolhido, que sabe que Jesus Cristo levou os pecados, mas não é cheio do Espírito Santo. Está aí o segredo, porque muita gente é manco. O segredo, porque está mancando na vida espiritual, porque não consegue evoluir na vida espiritual, porque não consegue avançar, entra ano e sai ano e está do mesmo jeito. Está aqui o segredo. Trindade Santa, você precisa buscar a Deus, entender a soberania de Deus e entender que você é escolhido de Deus. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Se você está aqui dentro, você não tem escolha. É Jesus ou Jesus. Se não for Jesus, é Deus. Se não for Deus, é o Espírito Santo. Tem que ser a Trindade Santa. E se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, não transportar, porque a Bíblia diz que quando nós somos cheios do poder de Deus, quando nós recebemos a unção de Deus, ela vem nos dar poder, ela vem nos dar autoridade. E está aí o segredo de muitos crentes. Caminha, mas depende da oração do outro. Eu falo muito isso com o Luiz. Até quando a gente vai depender da oração do outro? Amém, glória a Deus, porque nós temos homem de Deus e mulher de Deus. Mas até quando? Até quando? Será que nós não fomos chamados para ser o homem de Deus, para ser a mulher de Deus, para orar e para expulsar os demônios? Será que a gente não está no lugar errado? E quanto tempo a gente está na presença do Senhor e a gente não desenvolve? A vida não vai adiante. Sabe por que a vida não vai adiante? Sabe por que o ministério não deslancha? Sabe por quê? Porque não é cheio do poder do Espírito Santo. Porque não tem renúncia. Não tem outro jeito. Ou é ser cheio do poder do Espírito Santo, é transbordar da glória de Deus, é se prostrar mesmo diante dele e não aceitar não ser cheio do poder de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus, é aleluia, forte. glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser cheios do teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor. Exaltamos e exaltamos a tua grandeza, o teu poder, o teu senhorio. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado irmão, eu quis trazer uma palavra muito simples e eu acho que foi de fácil esclarecimento. Eu acho que foi de fácil entendimento. A primeira parte do culto, ela diz respeito à oração, ao louvor, ao jejum, à busca do poder de Deus, aos cultos. Ela falou sobre esse respeito. E eu trago agora uma palavra que eu quero que você saia daqui. Se alguém te perguntar amanhã, o que pregou ontem? Aí você vai falar assim, pregou sobre a Trindade Santa. E o que é isso? Aí você vai falar assim, ó, eu preciso entender que eu sou escolhido de Deus. Eu preciso compreender que os meus pecados já foram perdoados por Jesus Cristo. E eu preciso encher do poder de Deus. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, porque eu sou um escolhido de Deus. Então eu quis trazer uma palavra simples, de fácil entendimento, para que a amada igreja possa entender. E que nós como igreja do Senhor, eu não tenho certeza não, mas eu acho que esse é o grupo mais fixo, né? Não é, pastor? Esse é o grupo mais constante, não é? Se nós entendermos isso, que nós não podemos ser mão. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você foi chamado para libertar as vidas. Você foi chamado para anunciar as boas novas. O teu chamado é para que você pregue a salvação. Anuncie a palavra de Deus. Seja um exemplo de Deus. O teu chamado é para que você seja a imagem de Deus. Você tem esse compromisso. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei quais são os desafios que você está vivendo. Eu e o Luiz, nós temos vivido muitos desafios. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que a palavra de hoje, e eu creio, meu irmão, você já sabe disso. Se você já me ouviu pregar, você já sabe disso. E eu creio que existe um maná para a igreja do Senhor todos os cultos. É por isso que você não pode faltar ao culto. Porque é um alimento. E isso, você precisa amanhã pegar a Bíblia, ler a Bíblia, cantar para o Senhor, orar. Você precisa ter esse tempo com Deus. Porque esse tempo é onde você vai amadurecer a presença do Espírito Santo na tua vida. Está entendendo por que o crente é manco? Porque o crente tem tempo para tudo, só não tem tempo para oração. Mas nós estamos na era do computador, nós estamos na era do Google, nós estamos na era das redes sociais. É a prova que há tempo. É a grande prova que nós temos tempo. E eu me policio muito, porque eu tenho que ficar postando coisas o tempo todo, para lá no status eu estar em primeiro lugar, para que eu alcance o maior número de pessoas. Mas eu me policio muito a fazer o que eu tenho que fazer no celular e já sair. Não ficar presa, amarrada, porque isso foi falado aqui, ó. O inimigo quer nos prender. Aí ele leva você a mexer no status, mexer lá não sei aonde, lá que eu não entendo muito bem essas coisas de redes sociais. E aí você perde o tempo que era do Senhor para você amadurecer o Espírito. Para você amadurecer o seu Espírito, para você ter intimidade com Deus, você precisa amadurecer o Espírito. E você só consegue amadurecer o seu Espírito
você só consegue fortalecer o teu espírito com a leitura da palavra, com oração e jejum. Meu querido irmão, não se engane. Certa ocasião, eu estava pregando há aproximadamente 15, talvez 17 anos atrás, na igreja da pastora Cláudia, não sei quem conhece. Eu fui membro da igreja da pastora Cláudia, uns 3 anos, 4 anos, não sei. E ali eu estava pregando, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de que muitas pessoas estavam saindo com as bênçãos, mas as bênçãos não eram entregues por Deus. Era o próprio demônio que estava entregando as bênçãos para que aquela pessoa pudesse sair da igreja e nem voltar mais na igreja. Não é assim que acontece? Olha que Deus me revelou isso há 17 anos atrás. Meu querido irmão, você está aqui. Você está aqui num culto de palavra, porque hoje foi falado sua palavra. Aleluia. Você está aqui num culto de aprendizado. Você está aqui, esse culto precisa mexer na sua estrutura espiritual. E você só vai bloquear essa palavra se você quiser. Porque eu já tenho orado essa semana toda pela sua vida. Porque eu não sabia que você ia vir, mas o meu Senhor sabia. Então, se você criar uma barreira no teu coração e amanhã você não seguir a direção